arrasta para cima, clica na caixinha e responde essa pergunta. O que o seu signo está dizendo para você hoje? Sabe 5 passos para você conseguir se dar bem na sua vida? O algoritmo, ele sempre vai ter uma resposta, porque ele conhece o seu maior problema. Sabe qual é? A sua curiosidade. A gente vive na geração não custa nada tentar. É aquele jogo do copo que o seu amigo te chama a jogar, ou aquela pedrinha que a influenciadora te diz que afasta as más energias, ou então o tarô online, para você ver se o seu crush vai te mandar mensagem hoje. Mas não tem nada demais, né? Afinal, é só uma curiosidade. Será? Só que tem um detalhe, galera. A curiosidade matou o gato e pode também estar acorrentando a sua alma. A gente pode pensar que talvez no mundo espiritual a brincadeira não tem nada a ver demais. Só que é o seguinte, ou você se abre para abertura para aquilo que o Espírito Santo quer dizer ao seu coração, ou então você se acorrenta no pecado. Hoje no Revolução Jesus nós vamos dizer sobre tudo isso e dizer como a sua curiosidade pode te tornar um alvo fácil para as seitas, para as amarras espirituais e para tudo isso. Não é isso mesmo, Carpa? É isso aí, e segue aí o nosso Instagram, @RevoluçãoJesus. Tem ali uma caixinha para você interagir conosco sobre esse assunto, e esse programa vai estar muitíssimo bom, gente. Nós vamos falar sobre esses assuntos polêmicos, e para abordarmos isso, temos a ilustre presença do professor Luiz Santamaria, diretamente da Espanha, gente. Olha que fera. Junto com ele, Danilo Gesualdo, nosso querido irmão de comunidade. Vamos estar falando sobre esse assunto. O programa está bom demais. Bora lá que tá só começando. Já vamos chamar os nossos convidados. Chega pra cá, Danilo Pode vir, Gesualdo. Luiz, chega pra cá, professor. O Flávio veio para nos ajudar também. Flávio veio Muito fazer bom. a boa. Bem-vindo, Danilo. Professor, seja bem-vindo. Seja Já bem-vindo, vamos nos por favor. acomodando. Vou sentar de cá. Vou sentar de cá, acho que vai ficar melhor. Só que é o seguinte, antes de nós iniciarmos o papo aqui, nós temos um quiz com você que está aí em casa. E é o seguinte, você vai responder, você rejeita ou então você aceita essa proposta e essa pergunta que será feita para você, beleza? Olha, bora começar o dia lendo o horóscopo de manhã para saber como vai ser o seu dia? Olha a outra. Vamos fazer a técnica dos 5 passos para manifestar o que eu quero e pedir para o universo conspirar a nosso favor? Mal não vai dar, né? Não é verdade? Vamos para a próxima. Tudo bem eu usar elementos do xamanismo, ir a cartomantes e, ao mesmo tempo, ir à missa e comungar. Afinal, Deus é um só e todas as religiões levam para o mesmo lugar, é verdade? É isso mesmo? Então, gente, olha só, nosso programa, nós vamos falar sobre esses assuntos. Você já conhece, o Danilo Gesualdo está aqui, seja bem-vindo, Danilo. Bem-vindo. É uma alegria muito grande poder sempre voltar à Revolução Jesus para partilharmos, conversarmos sobre tantas realidades atuais do nosso tempo e para a juventude. Né? Necessárias. Muito necessárias. Mas eu quero aqui acolher com muito carinho, acolher com muita admiração, né? Eu particularmente conheci o professor em outros aprofundamentos do acampamento de cura e libertação, onde o professor pôde estar conosco, né? E partilhar desse assunto que é tão necessário, né, Danilo, a gente partilhar. Professor Luiz, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter o senhor conosco aqui no programa. Um prazer, muito obrigado. E aí, gente, vamos já começar a partilhar um pouquinho? Professor, eu quero já fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é natural da Espanha, é isso mesmo? Sim. Muito bom, vamos lá. Gente, quero fazer uma pergunta para o professor aqui. O Flávio vai nos ajudar na interpretação, para ajudar. Vamos lá. Professor, na internet, conteúdos sobre manifestação, lei da atração, portais energéticos acumulam bilhões de visualizações. Onde termina a psicologia, a autoajuda? E onde começa, de fato, o perigo espiritual e a ação de seitas nesses conteúdos que são aparentemente
inofensivos, inocentes. La fe y la razón van a la vez en el discernimiento. A fé e a razão também funcionam com discernimento. ¿Cuándo pasamos de la psicología al pensamiento mágico? Cuando acaba toda evidencia científica. Quando que nós passamos da psicologia? Quando acaba todo o discernimento, o pensamento científico, as evidências científicas. Y entonces es cuando se añaden elementos espirituales que no tienen nada que ver con las ciencias humanas. E então quando se agregam elementos espirituais que não têm nada a ver com as ciências humanas. Quiero llamar la atención sobre la palabra autoayuda. Quero chamar a atenção sobre a palavra autoajuda. La autoayuda real es muy pequeña. A autoajuda real é muito pequena. No podemos ayudarnos a nosotros mismos. Nós não podemos nos ajudar a nós mesmos. Necesitamos la ayuda de los demás Necessitamos da ajuda dos outros y necesitamos tantas veces la ayuda de Dios. e necessitamos muitas vezes da ajuda de Deus. ¿Cuál es el mayor problema en el coaching, en la autoayuda? Qual que é o maior problema do coaching, da autoajuda? Creer que nosotros somos Dios. Crer que nós somos deuses. Manifestación, ley de atracción. Manifestações, lei de atração, Son trampas porque nos hacen creernos con poder sobre la realidad. são armadilhas que nos fazem crer que temos poder sobre a realidade. Pues es una trampa porque es irracional, va contra la razón y contra la fe. É uma armadilha porque vai contra a razão e contra a fé, é irracional. E a gente percebe, professor, que essas armadilhas, elas têm alcançado muitas pessoas. O Revolução Jesus, este programa, ele é voltado para o jovem. O que o senhor percebe que essas armadilhas têm atraído e até mesmo roubado a juventude? Yo soy profesor de adolescentes, Eu sou professor de adolescentes. mis alumnos tienen entre 12 y 16 años Meus alunos têm entre 12 e 16 anos. y cuando afronto el tema de las sectas y del esoterismo en clase, E quando eu trato do tema do esoterismo, das seitas nas aulas, todos lo conocen porque les sale a diario en Instagram y en TikTok. todos eles conhecem porque está aí diariamente no Instagram, no TikTok. ¿Por qué atrae? En primer lugar, porque los famosos hacen publicidad. Atrai porque os famosos fazem publicidade dessas coisas. Y en segundo lugar, porque ofrece soluciones fáciles a problemas difíciles. Oferece soluções fáceis para problemas difíceis. Por isso atrai. Y yo les advierto, cuidado con los que os ofrecen soluciones mágicas. Eu quero advertir, cuidado com aqueles que oferecem soluções mágicas. Quieren quedarse con vuestro dinero, con vuestra libertad y con vuestra fe. Eles querem ficar com seu dinheiro, com a sua liberdade e com a sua fé. Ô Danilo, quero aproveitar, o professor, ele disse aqui que as grandes celebridades, grandes nomes e renomes, né? Os influenciadores, eles estão patrocinam isso de certo modo porque publicam. E queria te perguntar por que, talvez, às vezes a gente percebe que no cristianismo, né, qualquer ataque que os cristãos sofrem, né, passa despercebido e qualquer coisa que intervém, né? Existe algo por trás também, neste sentido, que patrocina mesmo, que engloba tudo isso para que esse número tenha crescido tanto ultimamente? Claro, eu penso que a primeira realidade é a própria ação do demônio no nosso meio, né? O primeiro a sair vantajoso de toda essa realidade é o próprio mal, que consegue atrair os jovens, as pessoas, para o caminho que ele gostaria de ter o certo domínio sobre essas pessoas, sobre esses jovens. E nada melhor do que usar aquelas pessoas que têm uma certa influência já na nossa sociedade para que ele execute aquilo que é o seu próprio plano. Então, hoje o que nós vemos é exatamente isso. Nós estamos vendo os influenciadores, nós estamos vendo cantores, nós estamos vendo realidades no meio cultural como esse chamariz, como este anzol para os jovens. E os jovens, ele é atraído por essas realidades, né? O jovem sempre quer uma referência. O jovem sempre está olhando para algum lugar
E quando ele vê esses artistas que, em geral, eles querem imitar a dança, querem imitar o estilo de vida, ele vê esses artistas demonstrando a sua fé, e a sua fé, nesse sentido, é a fé que contraria a fé católica, eles também começam a imitar. É por isso que nós estamos vendo jovens cada vez mais agora, nesses últimos tempos, inseridos em seitas, inseridos em falsas religiões, em tantas outras coisas que, às vezes, aos olhos do jovem, isso chama muito a atenção, porque as vestimentas eles gostam, envolve eles num ambiente mágico, lúdico, de músicas, de batuques e tudo mais, e para eles isto basta, isto chama a atenção, mas por detrás existe uma realidade espiritual muito complicada, e nós que atendemos e que conversamos com as pessoas sabemos que os resultados disso é sempre catastrófico. Por isso que é muito, muito importante que a gente tenha noção de quem a gente segue, Sim. daquilo Exato. que a gente vê, daquilo que a gente assiste, porque às vezes a gente, na nossa carência, aquilo que a gente vê no Instagram, a gente gosta da pessoa, mas a gente não busca a fundo aquilo que ela acredita, Exato. aquilo que ela diz, a gente simplesmente acredita naquilo, né? Exato. E muitas pessoas, muitos católicos, também seguindo coisas que não dizem da nossa fé, mas por causa disso, né, da influência e da falta de estudo, também acaba caindo em certas coisas que não condizem com aquilo que a gente professa, né? Professor, o senhor atua, né? Trabalha com esse ministério da cura, da libertação, já há quanto tempo? Empecé a investigar las sectas en 1998, Eu comecei a investigar as seitas em 1998. primero como un interés intelectual, Primeiro como um interesse intelectual pero enseguida descubrí la necesidad de ayudar a tantas víctimas y familias. e depois eu quis ajudar a tantas vítimas e famílias. E nesse período, já se vão aí 20 anos praticamente, né? O senhor percebe que neste tempo agora, nesta geração, houve de fato um aumento da adesão, principalmente da juventude, a essas seitas? O senhor tem percebido, o senhor tem notado esse tipo de adesão? Sí, percibimos todos los que investigamos esto que hay un aumento y un crecimiento. Sim, eu percebo, todos que investigam essas coisas percebem que há um aumento, um crescimento. Porque las sectas se aprovechan de la vulnerabilidad Sim. Porque nas seitas eles se aproveitam da vulnerabilidade das pessoas. de las crisis personales y de las crisis sociales que hay cada vez más. Das Sim. crises pessoais, das crises sociais que existem cada vez mais. E o senhor consegue já elencar o grande prejuízo que isso tem causado, principalmente nos adolescentes, nos jovens? O senhor já consegue palpar isso, tocar nesse prejuízo? Sí, hay un daño grande en la juventud Sim, há um dano grande na juventude, porque estas ideas y estos grupos los hacen encerrarse en sí mismos. porque essas ideias, esses grupos fazem que eles se fechem em si mesmos. Si yo tengo el poder y yo tengo la sabiduría, me siento parte de una élite. Se eu tenho o poder e a sabedoria, eu me sinto parte de uma elite. Y desde esa soberbia rompo con mi familia y rompo con mis amigos. E com essa soberba eu rompo com a minha família e com os amigos que eu tenho. Ô professor, quero aproveitar e te perguntar, no Brasil, isso é algo global ou no Brasil você percebe destaca alguma peculiaridade, algo que é próprio mesmo do Brasil, mesmo entre essas seitas? Existe uma especificidade em cada território, em cada região? Aqui no Brasil, por exemplo? En Brasil observo que siguen teniendo mucho éxito las sectas que imitan el cristianismo. No Brasil, eu observo que as seitas seguem tendo êxito, as seitas que imitam o cristianismo. En otros lugares como en Europa crece más la New Age, pero aquí siguen las sectas grandes de origen cristiano. Em outros lugares da Europa, cresce mais a nova era, mas aqui segue as seitas que crescem como o cristianismo. Y hay una gran influencia todavía aquí del espiritismo, del sincretismo, del culto umbanda y de tantos otros ritos. E aqui tem muitas influências do espiritismo, da umbanda e outros ritos. Pero también la nueva era crece a pasos agigantados y atrae cada vez más a la gente
con su disfraz de psicología y de crecimiento personal. A nova era cresce cada vez mais com seu disfarce de psicologia, de crescimento pessoal. Muito bom. Gente, eu tenho certeza que várias dúvidas surgiram aí na sua cabeça. Tenho certeza que vieram muitas e muitas curiosidades, né? Assim como para nós. Tenho certeza que aí também, em casa, você tem vivido assim, diante do que a gente tem conversado, dúvidas, curiosidades, enfim. Eu quero te convidar a ir lá no nosso Instagram, @Revolução Jesus, e mandar também sua pergunta. Já tem chegado várias perguntas aqui. Sobre o perigo da constelação familiar, qual o mal para quem pratica o reiki, enfim. Nós vamos tentar responder. Se nós não respondermos aqui no programa, nós vamos responder lá no nosso Instagram, @Revolução Jesus. Então, quero te convidar. Manda sua pergunta, sua curiosidade lá no nosso Instagram. No nosso story tem uma caixinha de pergunta, @Revolução Jesus. Gente, o papo tá bom demais. Nós iremos agora para um breve intervalo. Fique ligadinho conosco, que já o professor Danilo tem muito para responder. Fique ligadinho, vai no banheiro, toma uma água e depois volta aqui com Revolução Jesus. Deus abençoe. Até mais. Estamos de volta! Estamos de volta com Revolução Jesus, mais uma segunda-feira aí na sua casa. Hoje o tema está muito interessante. Estamos falando sobre as seitas, sobre amarrações espirituais, sobre superstições. O tema está muito legal. Estamos aqui com o Danilo Gesualdo, nosso irmão de comunidade aqui da Canção Nova, e Professor Luiz Santamaria, diretamente da Espanha, tirando várias dúvidas, porque ele é especialista nesse assunto. Gente, nós já vamos definir o que é seita para você. Talvez você está em casa, ainda não entendeu muito bem do que a gente está falando, mas nós vamos esclarecer tudo para você. E eu já quero te convidar para a gente vir aqui para o nosso Big Feed, porque tem uma notícia muito interessante. Eu quero ler aqui com você. Angústia e medo de ficar sem emprego. Geração Z migrou para o ChatGPT em busca de tarô, astrologia e terapia. A inteligência artificial que elimina vagas de entrada virou cartomante, terapeuta e astrólogo para jovens com medo do futuro. Afirma um pouco aquilo que a gente estava dizendo, né? Sobre a carência das pessoas, a falta de conhecimento que faz buscar esse tipo de seita, esse tipo de relação, né? Não é isso, Danilo? É isso mesmo. Aí existe uma palavra muito importante para aquilo que nós notamos e estamos acompanhando, a palavra medo. O medo é uma das grandes características que fazem com que as pessoas recorram a esses tipos de lugares, a esses tipos de seitas, a esses tipos de respostas rápidas que eles precisam. Então, essa palavra aí foi bem ajustada na questão do medo. E o jovem, como também é o medo e a curiosidade, essas duas relações no coração do jovem, pode ser algo muito bom, mas pode também ser uma grande bomba para que as seitas se aproveitem. Depois o professor vai falar um pouquinho mais sobre essa realidade que você trouxe, Camila, do que é uma seita. Mas nós vamos ver que a seita e o medo em comunhão é um grande prejuízo para a vida dos jovens nesse sentido. Ô professor, já quero aproveitar, a gente está falando tanto das seitas, mas de fato, o que é uma seita? Né? Porque às vezes as pessoas podem estar conversando, falando assim, nossa, mas se eu falar que uma determinada religião é uma seita, se aquilo é uma seita, eu posso estar denegrindo, eu posso ser criminalizado por isso. Como também, o que é uma seita e como que a gente pode abordar isso sem sofrer nenhuma pena? La sociología habla de sectas como grupos pequeños que se desprenden de otros grupos grandes. A sociologia fala de seitas como grupos pequenos que se desprendem de outros grupos grandes. Y esto no tiene por qué ser malo. Isso não tem por que ser mal. La psicología nos habla de sectas como grupos que manipulan y anulan la personalidad de sus miembros. A sociologia fala... A psicologia fala de seitas que manipulam seus membros. Esto, por supuesto, que es algo negativo. E é algo negativo. Pero yo me gusta definir la secta como un grupo depredador
Eu defino as seitas como um grupo de predadores que se disfraza de otra cosa que se disfarçam de outra coisa y que ofrece un señuelo atractivo para las personas. e que oferece algo atrativo para as pessoas. Entonces la clave está en el engaño. La vitrina es maravillosa, pero el trasfondo es de manipulación. Então a chave está no engano. A vitrine é maravilhosa, mas por detrás está toda a manipulação. Ô professor, você disse que no sentido de seita, né, é um grupo menor, né, que se desvencilha, se desprende de um grupo grande. A gente percebe em Atos dos Apóstolos, talvez os judeus chamando o cristianismo, né, daqueles primeiros cristãos, chamando de uma seita, porque era algo pequeno que estava desprendendo do judaísmo, que tinha uma força muito grande. Como que nós podemos nos defender desse possível argumento que pode dizer, olha, talvez vocês cristãos também já foram uma seita, agora se tornou universal e já não são mais. Como que a gente pode também contra-argumentar essa possível indicação ou afirmação contra os cristãos? En el cristianismo nunca hubo engaño ni apariencia de ser una cosa para atraer a las personas. No cristianismo nunca houve engano e nem teve algo para atrair as pessoas. Entonces no se puede hablar del cristianismo como secta en el sentido contemporáneo. Então não podemos falar de cristianismo como seita no sentido contemporâneo. Puede haber actitudes sectarias en la iglesia o en grupos dentro de la iglesia. Podem haver atitudes sectárias dentro da igreja ou em grupos da igreja. Pero ni la iglesia católica ni otras iglesias o religiones tradicionales son sectas. Mas a igreja católica nem outras igrejas tradicionais são consideradas seitas. Certo. Professor, a gente percebe muitas das vezes um discurso meio que decorado, né, na boca de muitos jovens, né? A igreja está ultrapassada. Eu posso compor a minha fé, eu posso construir o meu jeito de acreditar, eu posso ter a minha fé aos meus moldes, né? E aí a gente vai vendo as seitas, essa onda da nova era, entrando nesses argumentos e sendo essa grande armadilha para a juventude hoje, né? Existe uma maneira de nós identificarmos nessas realidades sinais concretos que as seitas estão ali e que está sendo proposto, talvez de uma forma oculta, e eles estão aderindo? Existe uma forma da gente identificar que o senhor poderia nos dar essa explanação? Efectivamente, el sembrar la sospecha sobre el cristianismo tradicional es uno de los factores. Efetivamente, semear a suspeita da tradição da Igreja Católica é um dos fatores. Entonces dicen que la Iglesia ha engañado, ha ocultado al verdadero Jesús y se ha unido al poder. E dizem que a Igreja enganou as pessoas, ocultou o verdadeiro Jesus e tomou posse do poder. Y aprovechan eso para engañar diciendo que ellos cuentan la verdad. E aproveitam para enganar dizendo que eles contam a verdade. Como cuando el fundador de los mormones dice que restaura la iglesia que llevaba siglos sin existir. Como quando os fundadores dos Mormons disse que restaurava a igreja que llevaba años sin existir. Que levava anos sem existir. O los que dicen que vienen a completar lo que Jesús no pudo hacer por morir en la cruz. Ou aqueles que dizem vir para completar aquilo que Jesus não pôde fazer morrendo na cruz. Pero Jesús ya avisó que vendrían falsos profetas y gente usurpando su nombre. Jesus nos avisou que viriam os falsos profetas e gente usurpando o seu nome. Lo estamos viendo en la realidad de las sectas. E nós vemos isso na realidade das seitas. É uma coisa importante que o professor trouxe no início, que nós trabalhamos neste final de semana também no aprofundamento que nós tivemos, é quando o professor traz a questão das seitas, muitas delas atualmente revestidas de religiosidade e até mesmo catolicismo. Então, para os jovens, isso é muito importante porque há muitos perfis, por exemplo, no Instagram, de pessoas se denominando padres, pessoas se denominando bispos,
utilizando dos próprios trajes, das vestimentas dos católicos. Porém, é uma realidade completamente contrária. Isso pode se enquadrar também até mesmo como seitas. Por quê? Porque a manipulação que acontece dentro desses locais, e eu sei porque eu atendo pessoas que infelizmente foram vítimas dessas pessoas, acreditando que era da igreja, porque utilizam as nomenclaturas, os termos, as palavras, até mesmo uma certa liturgia do que acontece nos seus cultos ou nos seus rituais, confundem os jovens, mas manipulam os jovens, né? Manipulam a estrutura e principalmente faz com que essas pessoas gastem muito dinheiro prometendo uma realidade, um milagre que não vai acontecer. Ô Danilo, aproveitando isso que você falou, porque talvez o pessoal lá de casa assistindo fala assim, meu Deus, é verdade. Talvez já tenha visto no Instagram uma pessoa se fazendo por padre, se fazendo por bispo. E a igreja como um todo, ela pode, sei lá, entrar em um acordo para essa pessoa talvez sofrer algum tipo de sanção, alguma coisa do tipo, uma vez que ela está se fazendo passar por um membro da igreja católica? O que eu recomendo às pessoas quando isso chega a mim, primeiramente, né, se você não quer entrar nesta realidade, você viu um perfil na internet, alguém falando, se denominando padre ou bispo, busque a diocese aonde ele está encardinado, aonde faz parte daquela região, porque ali é a garantia que você vai ter de que esta pessoa é realmente um padre, um sacerdote. E depois, a coisa é tão manipulada que as pessoas enganadas por essas pessoas, por essas seitas, elas têm até mesmo um certo tipo de receio, de escrúpulo, de dizer, será que eu processo ou não processo, entro com recurso jurídico ou não. Então assim, se a pessoa se sentiu lesada, se a pessoa se sentiu realmente manipulada por aquele discurso, dizendo que era uma coisa e por detrás depois ela descobriu que era completamente outra, que ela tenha também, e isso faz parte da prudência e do discernimento, de entrar em contato com as realidades civis, jurídicas, legais, porque não é possível que uma pessoa seja enganada, manipulada por outras pessoas diante de uma fraqueza que ela apresentou, diante de uma outra realidade. Então isso é muito importante para distinguir também essa realidade de seitas hoje dentro da internet e das redes sociais. Danilo, o Padre Jonas sempre nos ensinou que a gente precisa de buscar a cura interior, né? Que nós precisamos ser curados para que a gente viva bem a nossa vocação, para a gente conseguir corresponder àquilo que é a vontade de Deus. Muitas vezes essa busca pelo oculto, essa busca pelas seitas, ela esconde uma carência afetiva, né? E uma dor familiar ou até mesmo um trauma. Como que a cura interior pode quebrar isso dentro da pessoa? Como ela pode vencer essas práticas através da cura interior? Eu não diria que é somente a questão da cura interior. No meu primeiro livro, Livre de Todo Mal, eu trago um capítulo que o título dele é Eu sei reconhecer uma alma desesperada. É como se essa frase partisse do próprio demônio. Ele sabe reconhecer na alma da pessoa aquelas lacunas e aquelas realidades que ele vai conseguir de alguma forma manipular ou mexer para atrair essas pessoas a ele. Então a realidade é que muitas vezes essas realidades de carência, essas realidades interiores sofridas que as pessoas trazem é um meio de o demônio se utilizar dessas realidades para que elas caiam nessas seitas. Então o que eu tenho dito claro, a oração de cura interior ela é importante, mas também toda a forma de você estudar a fé católica, de você estar ativo numa paróquia, de você estar sendo acompanhado por um diretor espiritual, por uma pessoa experiente, tudo isso vai ajudar a você a manter-se fora desses caminhos perigosos das seitas ou das falsas religiões. Então, se você se encontra, né, nesse caminho de necessidade de respostas, porque no fundo é isso, né? As pessoas caem nisso tudo por necessidade de respostas, seja por necessidade de respostas afetivas ou de trabalho e de tantas outras coisas. A primeira coisa que você precisa fazer, se achegue a uma paróquia. Parece que é algo simples, mas é algo simples mesmo. Se achegue a uma paróquia, se achegue próximo a um sacerdote e deixe que aquele grupo, né, da renovação carismática da sua paróquia te ajude a caminhar por um caminho seguro, porque senão vai vir muitos lobos no meio do seu caminho e você, com todas essas realidades que você traz interior, o jovem traz de feridas, você não vai conseguir enxergar o que é a verdade e o que é a manipulação. Uma pessoa comentou aqui no Instagram, né? Já fui muito enganada por ser atraída em saber do futuro e buscando também
isso para suprir uma carência. É incrível, é real. Eu atendi uma pessoa na semana passada e ela foi exatamente por isso, né? Por querer saber de realidades, principalmente afetivas, namoro, a coisa não desenvolve, preciso... E eu tive a curiosidade de perguntar para a pessoa, mas você gastou quanto em tudo isso? Porque a pessoa falou que estava endividada. Ela tinha gastado mais de 35 mil reais nessas realidades, buscando uma resposta sincera para aquilo que era a vida dela. É uma dor e eles sabem se utilizar da manipulação nesse sentido. É como vira um analgésico, né? Exato. Vira um analgésico a essas realidades. Mas não trata a ferida, né? Ô professor, quero te perguntar o seguinte. A gente escuta muito que essas seitas, elas não rejeitam Jesus, elas o redefinem, né? Então muitos falam que Jesus, ele é um mestre iluminado, um grande profeta. Outros falam que Deus é um grande arquiteto, né? Como que o jovem católico, o jovem que não está escutando agora em casa, que está nos assistindo, pode diferenciar e compreender de fato o Jesus que nós cristãos acreditamos que é o Messias, o Filho de Deus? Yo recomiendo siempre leer los evangelios, Eu recomendo sempre ler os evangelhos. pero hay que leer un evangelio entero, cualquiera de los 4. Mas você tem que ler um evangelho inteiro, qualquer um dos 4. Porque si no, las sectas nos invitan a ver al Jesús que sana imponiendo las manos como si fuera un maestro de Reiki. Porque senão eles vão te ensinar a ver Jesus como aquele Jesus que cura impondo as mãos, como se fosse um mestre de Reiki. Otros destacan al Jesús que enseña palabras de sabiduría y cuenta parábolas y entonces es un iluminado. Outros mostram esse Jesus que conta parábolas, palavras de sabedoria, um Jesus iluminado. Y al llegar a la pasión, muerte y resurrección, hacen una lectura simbólica, mágica. E quando chega na paixão de Cristo, eles vão fazer uma leitura simbólica, mágica. Entonces conviene leer un evangelio desde el principio hasta el final Então nos convém ler um evangelho do princípio ao fim, para encontrarse con la verdadera persona de Jesús, para encontrar essa verdadeira pessoa de Jesus, sin mediaciones que engañen y que manipulen y distorsionen su identidad. sem mediações que nos enganem e distorcem a verdadeira identidade de Cristo. Eu aproveito aqui e já vou fazer uma outra pergunta. E como desmascarar esse falso Jesus que muitos proclamam, muitos levantam? E também aproveito para fazer uma autocrítica, o Danilo também pode complementar. Porque se eles estão conseguindo enganar tantos, apresentando um Jesus que é falso, né, que é apenas um profeta, que é apenas um homem iluminado, existe também por parte da Igreja Católica, de nós que somos evangelizadores, também um espaço que nós estamos dando para essas pessoas, porque nós não estamos apresentando o Cristo verdadeiro? Efectivamente, nosotros hemos fallado a la hora de mostrar a Jesús en todas sus dimensiones. Nós temos falhado na hora de mostrar Jesus em todas as suas dimensões. A veces la Iglesia ha caído en hablar de los valores, de las actitudes, imitando a Jesús. A igreja cai às vezes falando dos valores, de imitar as atitudes de Jesus, O hemos pensado que la fe es una ideología. mas às vezes pensamos também que a fé é só uma ideologia. Hace falta enseñar otra vez que la fe es una relación personal. Temos que ensinar que a fé é uma relação pessoal. Entonces, cuando algún grupo me venga diciendo algo distinto sobre Jesús, Então, quando algum grupo vem me dizer algo diferente sobre Jesus, a mí me tiene que molestar porque Jesús es mi familia. tem que me incomodar, porque Jesus é da minha família. Es como si alguien dice mentiras sobre mi madre. É como se alguém falasse uma mentira sobre a minha mãe. Yo sé que es mentira porque yo la conozco. Eu sei que é mentira, porque eu a conheço. Si conozco a Cristo en el seno de la comunidad de sus seguidores, que es la iglesia, Se eu conheço a Cristo no seio da sua comunidade, que é a igreja, oleré enseguida, detectaré esa falsedad sobre Cristo y me alejaré de ella. eu vou detectar essa falsidade sobre Cristo e vou me afastar dessa realidade. Uau, gente, muito bom. Muito bom. Quer completar? Você quer falar alguma coisa? Não, Felipe? Não? Então tá certo. Gente, ó, chegaram muitas perguntas aqui. Já tô fazendo um apanhado sobre aquilo que nós vamos trazer no terceiro bloco. Perguntas sobre yoga, sobre meditação, sobre budismo, sobre reiki, sobre nova era, enfim, várias perguntas. Você ainda pode mandar a sua lá no nosso Instagram, @RevoluçãoJesus. Nós temos um breve intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente volta respondendo tudo isso pra você. Até daqui a pouco.
Estamos de volta! Revolução Jesus! Esse programa tá demais! Nós estamos falando aqui sobre seitas, sobre superstições, sobre as carências que nos envolvem, que nos fazem ter essa curiosidade e buscar essas práticas pagãs e que não professam a nossa fé católica. E aí, eu convidei você para ir no nosso Instagram, @RevoluçãoJesus, e mandar a sua pergunta. Nós tivemos várias interações aqui, várias perguntas. Eu acredito que nós não vamos conseguir responder todas, mas algumas interessantes, porque dentro da nossa realidade tem muitas coisas que a gente não sabe que não pode, né? Verdade. Igual a gente falava no primeiro bloco, né? Que às vezes a nossa falta de estudo, nossa falta de aplicação naquilo que são as verdades da nossa fé, nos impedem de entender melhor aquilo que a gente pode e que a gente não pode, não deve fazer como católico, né? Tem uma pergunta que fala assim: dentro do assunto de hoje, gostaria de saber sobre a meditação, acho que também envolvendo o yoga, né? Como podemos viver essa prática dentro da nossa doutrina? Porque existe uma coisa que é a meditação da palavra, né? A meditação no sentido da oração e a meditação no sentido do yoga. Como que a gente pode viver isso dentro da nossa fé, Danilo? Eu vou deixar essa resposta para o professor para que a gente aproveite todo o conteúdo que ele possa. Ótimo. E até mesmo porque nós trabalhamos muito essa realidade no aprofundamento agora. Que E o legal. Mindfulness tem crescido muito e o professor vai falar com propriedade sobre esta realidade. Professor. El problema que tiene la meditación oriental para los cristianos O problema que tem a meditação oriental para os cristãos es que no es un simple ejercicio de mirar dentro de nosotros o de relajarnos, é que não é simplesmente um exercício de olhar para nós mesmos ou de relaxamento. la práctica del yoga o del mindfulness o del zen. A prática do yoga, do mindfulness Zen. e do zen Se trata de prácticas que proceden del hinduismo o del budismo. são práticas que vêm aí do hinduísmo O del budismo, ou do budismo, que son tradiciones religiosas muy serias y legítimas de la humanidad, que são tradições sérias da humanidade, pero que son incompatibles con la cosmovisión cristiana, mas que são incompatíveis com a cosmovisão cristã. porque nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos Porque nos convida a olhar para nós mesmos y descubrir que la realidad es que formamos parte de un todo e descobrir que, na realidade, nós formamos parte de um todo, sin distinción entre las cosas y nosotros, sem distinção entre as coisas e nós, sin distinción entre creador y criatura. sem distinguir Criador e criatura. Entonces aquí no es posible la existencia de Dios, Então, aqui não é possível a existência de Deus, ni mi existencia personal, ni la existencia de mi pecado y la redención. nem a minha existência pessoal, nem o meu pecado e nem La redención. a redenção. Entonces yo acudo a yoga pensando que hago solo un ejercicio físico, Então, eu vou para yoga pensando que eu estou fazendo somente um exercício físico. o hago mindfulness o atención plena pensando que es relajación y echar fuera el estrés. Ou faço mindfulness ou relaxamento pensando que estou aí só fazendo uma prática de relaxamento, uma meditação. Y resulta que estoy cambiando de cosmovisión, me estoy convirtiendo a otra religión sin Mas- saberlo. Mas na verdade eu estou mudando a minha cosmovisão, estou mudando de religião sem saber. Nossa, é forte, né, gente? Ô Danilo, quero aproveitar e te perguntar, porque cada vez mais as pessoas estão aderindo, né? Eu me lembro do Salmo que diz, em vossa luz contemplamos a luz, ou seja, todo conhecimento que nós temos de nós mesmos provém de Deus, Ele nos revela, né? O Papa João Paulo II falou que Deus revela o homem, o próprio homem. Essas práticas favorecem de algum modo? Eu estou perguntando isso porque está crescendo o número e tem pessoas que já estão nessas práticas há muito tempo e ainda permanecem. Então, existe algum meio efetivo, alguma maneira efetiva deles continuarem e permanecerem nessas práticas? Todas essas práticas que atraem essas pessoas, de alguma maneira, ela traz um tipo de bem. Porém, é necessário que a gente tenha o discernimento de que tipo de bem
isso vai trazer, ou que tipo de verdade isso está sendo apresentado e qual é o custo final de tudo isto, né? Quando nós vamos falar da meditação, certamente os diversos tipos de meditação, se você for pegar algum aspecto, pode ser que ali contenha algo de verdade. Porém, quando você coloca isso num todo, isto é uma grande mentira e isso vai te levar para um final muito ruim. E é isso que é difícil das pessoas compreenderem e entenderem. Então, por exemplo, quando nós falamos da yoga, sempre o argumento das pessoas é que, mas eu só faço a yoga como um exercício físico. Mas o que as pessoas não entendem é que não há como desassociar a yoga da espiritualidade hinduísta. É como se você dissesse assim, eu quero usar o sal, mas eu não quero que ele salgue. Não tem como. O sal é sal e ele vai salgar porque ele é aquilo. Então, é difícil que as pessoas assimilem isso, né? E porque elas tiram, de repente, um bem muito pontual ou uma sensação. As pessoas vivem muito hoje dessas sensações, né? Então, porque aquilo causou uma boa sensação ou uma boa impressão, elas acreditam que aquilo é um bem, mas aquilo certamente é um caminho que, ao final de tudo, pode trazer grandes prejuízos espirituais para elas nesse sentido. Vamos seguir com as interações aqui do Instagram, que eu acho que eu tenho certeza, né, que o pessoal que está em casa está aproveitando bastante. Ó, tem mais uma aqui, que é: qual o perigo da constelação familiar? Sim, eu falo um pouquinho da constelação familiar e depois o professor completa. Sim. Eu acho que, para mim, um dos grandes perigos da constelação familiar é que ela envolve uma doutrina completamente contrária à visão cristã. Principalmente quando nós entramos na questão da cura entre gerações. Um dos aspectos muito fortes da constelação familiar é que ela joga a responsabilidade de todas as realidades ruins que você está vivendo atualmente sobre os seus antepassados. Então, se você hoje está vivendo uma crise financeira, você consegue, na teoria deles, destravar esta realidade, contanto que você busque na sua genealogia, nos seus antepassados, aquilo que fez com que você, com que essa situação acontecesse. Isso é uma grande distorção. A consteladores, já voltando toda essa realidade para uma realidade espírita, conseguem misturar isso de tão grande que é a distorção das constelações familiares. E o grande problema disso e aí entra aquilo que o professor dizia, há muitos sacerdotes, há religiosos, escolas promovendo as constelações familiares, acreditando que isso é um bem ou traz um bem nesse sentido. Eu gostaria muito que o professor trouxesse na questão das constelações familiares aquilo que é a essência de Bert Hellinger, que é o fundador desta teoria, porque de fato ela parece que não, mas ela é uma teoria muito perversa, não é isso, professor? Efectivamente, se trata de una falsa terapia que nace de raíz perversa y dañina. É uma falsa terapia que nasce de uma raiz perversa e que causa danos. No es una terapia que pueda utilizarse bien o mal según la ética del terapeuta. Não é uma terapia que a gente pode usar bem ou mal segundo a teoria do terapeuta. Para realizarla hay que creer en una especie de magia y de inconsciente colectivo que actúa en la terapia. Para utilizar, a gente tem que utilizar um tipo de magia, de inconsciente coletivo que atua aí nessa terapia. Y si uno lee los libros de Bert Hellinger, su inventor, como he hecho yo, E se alguém lê os livros do fundador dessa terapia, descubre que culpa a las víctimas de sus agresiones sufridas. vai descobrir que ela acaba culpando as vítimas das agressões que a pessoa mesmo sofreu. Sobre todo con cuestiones de violaciones y abusos sexuales en el seno de la familia. Sobretudo com as questões de violações e abusos sexuais no seio da própria família. Al final, una mujer o un niño que es abusado sexualmente se ha puesto inconscientemente en ese lugar para restaurar el equilibrio familiar. No fim de tudo, uma mulher ou uma criança que viveu esse tipo de abuso vai se colocar de novo naquele ambiente para restaurar a sua vida. Entonces no es algo solo contra la fe cristiana, sino que es algo que va contra la razón y contra el sentido común. Não é algo somente contra a fé cristã, mas é algo que vai também contra o sentido comum. Y conozco muchas víctimas, muchas familias rotas y mucha gente
con problemas para siempre por culpa de esta terapia. Eu conheço muitas famílias destruídas por conta dessa terapia. Ficou evidente para mim, né, na nossa partilha aqui, desde o primeiro bloco, que essas seitas, essas realidades, elas se servem da dor do povo, né? Daquilo que talvez seja um trauma, uma dificuldade, para vir como uma resposta fácil a um problema difícil, como o professor trouxe no primeiro bloco, né? E aí eles utilizam disso para enganar, para entrar, para seduzir, para atrair, né? Talvez muitos dos que estão nos acompanhando aqui, professor, talvez nós tenhamos pais que estão nos acompanhando, filhos, né, adolescentes, jovens estão nos acompanhando, que talvez se questionem: será que eu ainda trago algum sintoma do prejuízo que essas realidades podem me causar? Será que eu consigo identificar se eu trago em mim traços, marcas que ficaram dessas seitas na minha vida? Existe como identificar sintomas, traços, marcas físicas, espirituais, psicológicas que ficaram dessas seitas na vida de quem as praticou? Antes hablé, por ejemplo, de la soberbia y del elitismo de quien entra en estos grupos. Antes eu falei um pouquinho da soberba e do elitismo de quem entra nesses grupos. Porque se creen poseedores de la verdad, los únicos despiertos en un mundo dormido. Porque se creem como quem possui essa realidade, alguém que está desperto no mundo onde todos dormem. Otro elemento unido a este es el de distanciarse de su familia y de sus amigos. O outro elemento para perceber é aqueles que se distanciam das suas famílias, dos seus amigos por conta das seitas. Y cuando alguien ha salido de una secta, E quando alguém sai dessa seita, sobre todo si es una secta de apariencia religiosa, e sobretudo das seitas de aparência religiosa, y sectas que utilicen la Biblia, que hablen de Dios y de Cristo, e seitas que utilizam da Bíblia, que falam de Deus, de Cristo, van a resistirse mucho a cualquier tipo de fe y de práctica religiosa cristiana. vão se tornar muito resistentes a qualquer tipo de fé ou de atitudes cristãs. Porque han sido manipulados y han sido abusados psicológica y espiritualmente con esa excusa. Porque foram muito abusados psicologicamente e também na sua fé por essas seitas. Entonces asocian todo lo religioso y todo lo cristiano a manipulación. Então eles vão associar tudo que é da religião com a manipulação. El daño espiritual es muy grande. O dano A gente espiritual é muito percebe, grande. a gente percebe mesmo, né? Em muitos jovens uma aversão à igreja, né? Então pode-se dizer que talvez essa aversão que muitos mostram seja traços e sinais dessas seitas, dessas ideologias que têm adentrado ali, né? Espiritualmente é importante notar as pessoas que viveram isso e que de repente saíram dessa realidade. Pode ser que essas pessoas sofram algum tipo de, vou dizer assim, de um influxo diabólico, espiritual mesmo. Então já acompanhei casos de pessoas que, após viverem em seitas ou experimentarem determinados tipos de terapias alternativas, o jovem, uma pessoa quis largar aquilo e a partir daquele momento começou a ter pesadelos. A partir daquele momento começou a não conseguir dormir direito, ou ter problemas físicos, ou ter problemas até mesmo psicológicos, de autoacusação, pensamentos suicidas e tantas outras coisas contra a própria religião. Isso também é um fator como uma consequência espiritual daquilo que ele viveu. Então é importante verificar toda a questão psicológica de tudo aquilo que o professor bem trouxe, mas também características próprias. A própria rejeição à religião, muitas vezes, aquilo que é ao sagrado, é uma característica de que algo espiritual também possa estar acontecendo. Ô Danilo, a pessoa que já participou, né, e agora ela se arrependeu, talvez a pessoa que está nos acompanhando em casa já participou, se arrependeu de ter participado desses movimentos. E agora o que ela faz? Ela procura confissão, é necessário passar por um processo de cura e libertação concreto, um processo de cura interior. O que fazer após perceber que já viveu essa realidade e agora se arrependeu? Acho que o primeiro passo, o mais importante, uma vez que ela reconheceu que isso
é contrário à fé católica, é que ela se confesse, faça uma boa confissão de tudo aquilo que ela experimentou, de tudo aquilo onde ela esteve, aquilo que ela fez, aquilo que ela falou, e depois tente de algum modo retomar a fé cristã de modo mais intenso, principalmente nos sacramentos. O que eu recomendo sempre é que volte à Eucaristia. Né? Voltando ao sacramento da reconciliação, que é a confissão, volte à Santa Missa, se possível diariamente. Se não puder ir à Santa Missa diariamente, porque na sua cidade não tem diariamente a missa, vá a uma igreja, adore a Jesus ali 15, 20 minutos todos os dias, até que essa fé, essa espiritualidade vá progredindo nesse sentido. Há algumas realidades que a pessoa pode estar sofrendo, realidades mais extraordinárias em relação à sua espiritualidade. Aí sim ela vai precisar procurar um padre, procurar alguém da renovação carismática católica. Talvez ela precise de um acompanhamento um pouco mais de perto, de orações de libertação, até casos de exorcismos, que nós sabemos que pessoas que entraram por essa realidade precisam. Mas neste primeiro momento, o mais importante é busque um padre, faça uma boa confissão e retome a Eucaristia o máximo que você puder. Ótimo. Professor, estamos já chegando no final do nosso programa, mas eu acho que vale a pena a gente dizer aqui, né? É reversível, é possível reverter essa realidade desses prejuízos que essas seitas causam na vida da pessoa, uma vez que ela se arrepende, uma vez que ela busca o sacramento da confissão, que ela busque, né, renunciar todas essas práticas. É possível uma reversão, né? Não podemos, vamos pensar assim, é irreversível. Uma vez que eu tive contato com isso, estou fadado a minha vida toda a carregar o prejuízo disso. Isso não existe, né, professor? É possível reverter essa situação, né? Es posible, pero es difícil y hay que saber que esto va a necesitar tiempo y paciencia. É possível, mas é difícil. Então, tem que saber que vai exigir tempo e paciência. Además de toda la dimensión espiritual que ha explicado Danilo, Além de toda a dimensão espiritual que o Danilo explicou, yo siempre destaco dos cosas necesarias. eu sempre destaco duas coisas necessárias. En primer lugar, el apoyo de la familia, de los amigos, de las relaciones afectivas. Em primeiro lugar, o apoio da família, dos amigos e das relações afetivas. Y en segundo lugar, el apoyo de profesionales de la salud mental, terapeutas que conozcan bien cómo funciona una secta. Em segundo lugar, também o apoio de profissionais da saúde mental que conheçam essa realidade das seitas. Pero sabiendo que aunque una persona haya estado poco tiempo dentro de la secta, Mas é preciso saber que, ainda que a pessoa tenha estado pouco tempo nas seitas, el proceso de recuperación va a ser lento y costoso. o processo de recuperação é lento e custa. Por eso necesita tanta ayuda. Então, necessita de muita ajuda. Estamos finalizando o nosso programa. Danilo, antes de finalizar, rapidinho, eu quero te fazer uma pergunta. No nosso último programa, nós falamos sobre a inteligência artificial, da encíclica do Papa, né, do Papa Leão XIV, sobre essa realidade. Nós estamos falando sobre esses males. Existe algum documento da igreja oficial, alguma encíclica, algo que a igreja nos apresente? Porque o pessoal lá em casa, agora de casa, ficou animado, querendo aprofundar sobre esse assunto. Existe alguma coisa oficial da igreja sobre isso? Existe um documento da igreja chamado Jesus Cristo, portador da água viva, não é isto? Nova Era, que fala sobre a nova era, New Ese Age. es un documento del año 2003 del Vaticano, Exacto. muy amplio y muy bueno. Esse é um documento do ano de 2003 do Vaticano muito amplo Sim, e muito bom. E eu gostaria de dizer o seguinte, há uma realidade que vamos ainda finalizar, vamos acertar, eu e o professor Luiz ainda, mas muito possivelmente nós vamos lançar um livro, aquele Perguntas e Respostas, volume 3, tratando da questão da nova era e das seitas. Eu, em conjunto com o professor, assim como eu fiz com o padre Rogério Alcântara, queremos fazer um assim aqui no Brasil para abordar esse tema tão importante. Muito bom, gente. Chegamos ao final do nosso programa. Passa muito rápido, né? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma proposta. Esse documento está no site do Vaticano. Sim. E nós vamos disponibilizar o link aqui nos nossos stories no Instagram, tá bom, gente? Qual que é o nosso Instagram, Camila? @Revolução Jesus. Nós também vamos estar por lá respondendo as perguntas. Vou direcionar algumas para o Danilo, algumas para o professor. Nós vamos responder. Mas na próxima segunda-feira nós estaremos mais uma vez com você. Quero agradecer a presença do Danilo, nosso irmão de comunidade. Obrigado, é uma alegria sempre.
Bem-vindo sempre. Obrigado. Professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Foi muito bom. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Flávio, também pelo serviço, pela Obrigado. doação aqui nessa Muito noite. bom, Flávio. Obrigado, meus irmãos. E a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um Revolução Jesus. Valeu, gente. Falou, Obrigado. gente. Deus abençoe a semana de Revolução. vocês, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.